Vocês têm uma química corporal absurda. O beijo é bom, toque é intenso, os momentos que vocês têm a 2 são excelentes, mas tirando isso, o resto da rotina é um inferno na terra. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem parceria. Os 2, cada um parece que ruma para um lado diferente. Vocês não conseguem concordar em nada. E aí vocês continuam nesse relacionamento porque você acha que aquele momento que você tem de química sexual é o ápice do amor. E química sexual não é amor. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais das questões psicológicas que estão por trás dessa questão aí, esses, as estruturas psicológicas, os gatilhos psicológicos que estão atrás dessas colocações, desses pensamentos. Eh, mas antes disso, eu queria pedir humildemente que você se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo, assiste até o final, porque me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem valor. Sou o Dr. Jefferson Lopes e aqui no Coração Blindado você aprende mais sobre gerenciamento emocional, sobre fortalecimento de vínculos, de relacionamentos, e você aprende um pouco mais às vezes sobre você mesmo, assim, porque o autoconhecimento é um pouco disso. Às vezes você está olhando para algumas dificuldades, algumas feridas que são suas, mas que são dos outros, algum comportamento tóxico do outro, mas às vezes a gente tem um pouco disso também, a gente tem alguns gatilhos ali que acabam fazendo com que os nossos relacionamentos não sejam tão saudáveis às vezes, por conta de questões do passado mesmo, da nossa infância, da nossa adolescência, e a gente não aprendeu a lidar muito bem com essas questões. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre essa questão de quando você acha que a química corporal, sexual, ela é o suficiente para manter um relacionamento, e ela não é. E aí a gente tem todo uma química cerebral atrás disso. São vários hormônios que estão responsáveis para essa conexão. Então você tem ali um momento de muita explosão, um momento muito bom de conexão. Parece que vocês nasceram um para o outro no momento do ritual ali amoroso, sexual. Tudo é ótimo. A pele, o beijo, o encaixe, tudo, tudo. Mas saindo daquele momento ali, você pergunta para você mesmo: se eu tirar esse momento, o que que sobra dessa relação? O que que eu tenho? Ah, eu não consigo construir nada, não consigo ver minha vida financeira melhor, não consigo ver uma construção familiar, não consigo me comunicar com essa pessoa, porque essa pessoa tem um outro jeito de pensar, são outros valores. E aí você tem que pesar na balança se esse único momento do dia que vocês passam juntos ele é o suficiente para você balizar uma relação de uma vida inteira ou uma relação duradoura que você queira construir. Se a resposta é não, ou se é uma dúvida, o sim é muito claro mesmo pra gente, assim. Toda vez que você quer morar nessa cidade maravilhosa, que você quer ganhar esse salário, você quer mudar para um país mais organizado, com condições de vida muito boa, para você é sim, assim, é óbvio, aquilo que é muito bom, aquilo que você percebe ali que é uma grande oportunidade, é sim. Agora o não, ele é às vezes um talvez, às vezes eu preciso melhorar, às vezes está faltando alguma coisa nessa relação, às vezes, ou às vezes, talvez, precisa melhorar, bora ver para frente. Tudo isso é um não disfarçado que você não consegue enxergar ainda. Então você precisa refletir sobre essa questão. Tirando essa questão do talvez, às vezes você está construindo uma ilusão de um relacionamento. Às vezes você se apegou com essa questão dessa explosão, porque no nosso cérebro, esse momento de muita conexão, de toque físico mesmo, ele acaba gerando muita dopamina, e a dopamina é extremamente viciante. Então, toda vez que você precisa relaxar, é um mecanismo muito próximo dos vícios, assim, vícios em entorpecente, vícios em álcool, vícios em
a questão das compulsões alimentares. Então, eu fiz alguma coisa, meu dia foi cansativo, foi estressante, minha meu dia a dia está estressante, você tem ali as suas válvulas de escape. Então, às vezes você vai comida, você vai beber, você vai fazer uma atividade física, tudo isso para estimular o cérebro a produzir dopamina para você conseguir ter um bem-estar. Às vezes você colocou esse relacionamento, que você tem apenas esse momento de toque físico aí, como cerne da relação, como esse momento que você vai gerar dopamina. Então, você não construi nenhuma outra rotina que você gere isso. Então, quando você coloca outras tarefas do lado disso, vou entrar num CrossFit, vou entrar numa dança de salão, vou fazer um curso, vou fazer uma tarefa que gere uma quantidade boa de dopamina, talvez esse relacionamento não fique mais ali tão prioritário na sua mente. Porque tirando esse momento, como eu falei, foi a pergunta anterior, não vai às vezes sobrar muita coisa. Eu não estou falando que a gente não possa combinar um relacionamento muito bom, que gere conexão, companheirismo, objetivo de vida, financeiro, família boa e esse momento de prazer. Não estou falando desse relacionamento, estou falando quando o relacionamento, o contato sexual é o único ponto de conexão, é o único momento que vocês se conectam. E às vezes, como você às vezes não teve experiências tão, tão eh, conectadas, experiências tão boas nesse aspecto, nesse ponto do relacionamento, você acha que se você perder isso, você nunca mais vai encontrar alguém que conecte com você daquela forma. E aí você acaba levando com a barriga e deixando, às vezes, projetos que são seus, você acaba entrando num relacionamento de toxicidade mesmo, de possessão ali, eh, de obsessão, por conta dessa questão de não querer perder essa pessoa que te dá essa dopamina, esse prazer ali. E aí você fica aceitando migalhas, você aceita humilhação, você aceita estresse. Às vezes o dia a dia ali no convívio não é muito bom, às vezes vocês são 2 pessoas maravilhosas separadas, vocês têm carreiras, amigos, famílias, mas quando vocês se juntam para conversar, vocês se agridem, se machucam, se ferem muito e em troca daquele momento. Então, isso não é saudável do ponto de vista. Eu posso melhorar alguns aspectos, eu posso tentar, pode, mas a grande maioria das relações, elas se mantêm por muitos períodos por afinidade, cuidado, vontade de estar ali naquela relação e conexão ali, conexões de objetivo de vida, de valores. Então isso vai conectar a pessoa para muitas temporadas, assim. Essa série aí vai ter muitas temporadas. Agora, quando tem um único ponto só que conecta essas duas pessoas e todos os outros são difíceis, a hora que um dos dois encontrar alguém que ofereça essa conexão física com mais algum outro ponto de afinidade qualquer, essa pessoa, ela automaticamente se desliga desse relacionamento, porque para ela custa muito, para os dois, às vezes está custando muito. Então, analise você, analise esse relacionamento que às vezes está conturbado, se realmente tem conexão com outros pontos, se realmente vale a pena, ou se vale a pena você começar a se conectar com outras atividades que gerem essa dopamina, para que você consiga se afastar um pouco disso, para que você preserve a sua saúde mental. Porque só sexo não segura relacionamento e não vale a pena perder sua saúde mental por isso. Então, autoconhecimento, meditação, ventilar, às vezes chamar um amigo, uma amiga para você compartilhar, porque às vezes só você, sozinho, às vezes você não tem força de se desligar disso. Mas quando você fala, você se escuta, às vezes gravam, às vezes quando você manda uma mensagem no WhatsApp, e aí você escuta, e você percebe alguma palavra que você colocou mal, ou alguma fala que você diz assim, isso aqui não está certo. Às vezes você mesmo consegue fazer essa avaliação sozinho, mas você precisa colocar isso para fora, porque às vezes é um pensamento que já está na sua cabeça, você já consegue enxergar a gravidade ali da situação, do relacionamento, da toxicidade que vocês têm, mas você não consegue se libertar, porque isso é viciante, você está ali
um relacionamento que tem um ponto de vício muito forte, que é justamente esse do contato físico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha, eu peço humildemente que você se inscreva aqui no canal. Deixa aqui seu comentário, porque eu sempre estou lendo, tem sempre bastante gente comentando, e leio e faço assim os meus roteiros aqui do vídeo baseado um pouco no feedback que vocês me dão, na minha experiência. E eu sempre falo que o que eu trago de olhar aqui meu, às vezes soma com uma dúvida sua, soma com uma inquietação que você já tem e ajuda muitas pessoas, assim, às vezes se organizar, às vezes nem precisa comentar, só de você se sentir acolhido, compreendido já me ajuda bastante. Porque assistindo esse vídeo, eu entendo que você se identifica um pouco com os pontos que eu trago aqui, e quanto mais você fica no vídeo, mais eu entendo que os pontos que eu trago aqui fazem sentido para você. E aí você nem precisa curtir, nem compartilhar, nem nada, assim. Só de você ficar aqui comigo assistindo e me escutando, você já me mostra que esse conteúdo está sendo importante para você. Mostra para o YouTube e para as outras pessoas também. Gente, é sempre um prazer. Beijo, boa noite, boa semana.